Oi, gente! Essa aqui é a aulinha inaugural sobre noções de administração voltadas para concurso público. Essa aula vai ser bem básica e nela eu vou falar sobre as formas em que a administração pública, ela pode ser entendida. Essa aula vai tocar o básico do básico para a administração pública e também vai falar um pouquinho só de direito administrativo. Vamos para a aula, então? As formas em que a administração pode ser aprendida, ou seja, os seus sentidos são... Aqui meu roteiro de aula, minha colinha, né? Eu vou estar me baseando nele. Então, os sentidos são sentido amplo, sentido estrito, sentido subjetivo, formal ou orgânico, sentido objetivo, funcional ou material, além de você entender a administração pública de forma direta ou de forma indireta. Então, vamos começar pelo sentido amplo da administração pública. Então, nesse sentido amplo de se entender a administração pública, a gente a compreende pelos órgãos do governo que exercem a função política, estabelecendo as políticas públicas, e também pela sua função administrativa, quando esses órgãos executam as políticas públicas, entregando serviços para a sociedade. Já no sentido estrito, a administração ela somente é entendida pelos órgãos e pessoas jurídicas que executam as políticas públicas, ou seja, ela é considerada pela sua função meramente administrativa. Agora, quando a gente vai entender a administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico, e vocês fiquem atentos porque esses são termos sinônimos que podem ser cobrados na prova. A administração pública, ela é compreendida por meio dos seus órgãos, por meio das pessoas jurídicas e também por meio dos seus agentes. Ou seja, nesse caso se considera aquele que realiza, o quem realiza. O quem, né? O sujeito que realiza aquela função pública. Já quando se trata um pouco mais do sentido formal, eu vou me especificar um pouco nele. O sentido formal, ele considera o agente público em si, que é aquele que exerce as atribuições públicas, como os agentes que exercem o mandato eletivo, os políticos, né? Ou aqueles agentes que ocupam cargo público, ou emprego, ou também a função pública. Agora eu vou falar sobre o sentido objetivo, funcional ou material, que também são termos sinônimos, viu, gente? Objetivo, funcional, material é sinônimo. Nesse caso, a administração pública... Então, nesse caso, a administração pública, ela é vista somente pelas suas atividades próprias, somente pela sua função administrativa. Pega bem as atividades. E aqui considera o que é feito. Quais são as atividades que serão entregues à sociedade. Nesse caso, o sentido funcional é funcional porque considera as atividades que serão oferecidas, como, por exemplo, o serviço público, que a gente pode ter como exemplos o serviço de educação, a saúde e a iluminação pública. Uma outra atividade que pode ser considerada a atividade de polícia administrativa, que exerce a fiscalização, e a gente tem como exemplo a PM, a Polícia Militar, que exerce essa função de polícia administrativa. Você também tem as atividades de fomento da administração pública, que são aquelas atividades que incentivam o setor privado a exercer serviços que são de utilidade pública. E você também tem as atividades de intervenção. Por exemplo, das atividades de intervenção do Estado na economia, como congelar preço de algum gênero alimentício que seja muito importante, tipo, congelar os preços do feijão para que todo mundo consiga comprar, né? E ainda, gente, a administração pública, ela pode ser entendida em sentido de administração pública direta e administração pública indireta. Aqui eu já adentro um pouco na matéria de direito administrativo.
Quando eu adentro nesse ramo do direito administrativo, aí já vai considerar a forma como que os órgãos e as entidades são instituídos. Quando você fala de administração pública direta, ela ocorre quando há a criação de órgãos. A criação de órgãos é feita por meio da desconcentração. Tem um macetezinho bem bacana que acho que já a maioria conhece, né? De quem está estudando há muito tempo para concurso público. Desconcentração. Pega as silabazinhas com. Pega o pedacinho da palavra CO. Desconcentração, CO. Criação de órgãos. Esses órgãos, eles são da administração direta, como eu já tinha falado, né, gente? E eles não têm personalidade jurídica. Então, no momento da criação de órgãos, você só tem uma pessoa jurídica que exerce, que tem o direito público, no caso. E quando ocorre a desconcentração, a União, o Estado, ou os estados, os municípios, ou o Distrito Federal, como ente político, eles atuam por meio dos seus órgãos, de forma direta. Quais são os seus órgãos? São, por exemplo, os ministérios ou as secretarias, as diversas secretarias que tem por aí, tipo a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ela é um órgão público, só que ela não tem personalidade jurídica. O que tem personalidade jurídica aqui é o próprio estado do Distrito Federal. Então, quando algum servidor público ele comete uma falta, quem que vai responder essa falta, sim, pagar a indenização, não é a própria secretaria, mas é o órgão a quem ela está subordinada, a quem ela está subordinada hierarquicamente. Agora já, quando a gente fala em administração pública, quando a gente fala já da administração pública no seu sentido de entender as entidades indiretas, você pega a criação de entidades. A criação de entidades ocorre por meio da descentralização. Agora outro macetezinho, gente. Descentralização, pega o CE aí do SEI e você fica com o quê? CE, criação de entidades, descentralização. Outro macetezinho bacana para você lembrar lá na hora que você estiver resolvendo a questão na prova. Nesse caso, você tem a instituição de duas pessoas jurídicas. Aquela que é a pessoa que vai descentralizar e aquela entidade que foi criada depois da descentralização. Por exemplo, você tem uma autarquia. O ente cria a autarquia, ou melhor, ele institui a lei que cria a autarquia. E esse ente tem uma personalidade jurídica de direito público e ele vai criar uma autarquia. Essa autarquia, ela vai ter também outra personalidade jurídica só para si, que nesse caso é personalidade jurídica de direito público. E você tem que ficar atento, porque a lei, ela cria autarquia e ela autoriza a criação de fundações, de sociedades de economia mista e também de empresas públicas. No caso das fundações, você tem fundações de dois tipos. Por quê? Você tem a fundação de direito público, no qual ela pode também ser chamada de autarquia fundacional. Nesse caso, a lei cria a fundação pública de direito público, mas também você tem a fundação pública de direito privado. E nesse caso, a lei autoriza a criação. São dois atos, gente. São dois atos. Você tem o ato de lei que autoriza a criação e você tem depois que você vai ter a criação. A empresa pública, cuja lei autoriza também a criação, ela vai ter a personalidade jurídica de direito privado, e já a sociedade de economia mista, que também a lei autoriza a criação, ela também vai ter a personalidade jurídica de direito privado. Agora, eu tenho uma perguntinha para vocês. Pode a administração, ou melhor, reformulando,
A administração pública indireta, ela pode se descentralizar, ou melhor, ela pode se desconcentrar? Sim, ela pode se desconcentrar sim, porque a autarquia, ela pode se desconcentrar, ela criando órgãos e também criando os departamentos. Esses órgãos e departamentos que a autarquia criou, eles não vão ter personalidade jurídica, porque eles vão personalidade jurídica nenhuma, porque eles vão estar subordinados hierarquicamente à autarquia que criou. Agora eu tenho outra pergunta. A autarquia, ela tá vinculada ou ela tá subordinada ao ente que a criou, ao estado que a criou, por exemplo. Ela tá vinculada. E isso quer dizer que, por ela estar vinculada, ela sofre apenas o controle finalístico do Estado. Não há relação de hierarquia entre a administração pública direta e a administração pública indireta, entre as entidades indiretas, mas há relação de vinculação. Então é isso, gente. Por hoje, essa aula vai ser super curtinha mesmo, é uma aula básica. Nas próximas aulas, eu vou falar sobre a evolução da administração pública no Brasil. Por que que vocês estão achando que esse sistema assim, todo bonitinho, que é assim, pá, do nada, aqui no Brasil? A administração pública teve uma evolução histórica no Brasil. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre a burocracia, sobre o gerencialismo e sobre o patrimonialismo, que foram fases da administração pública aqui no nosso país. E como são fases que elas são casadas com o processo histórico e político do nosso país, eu vou dar uma pincelada na fase do Império, na fase da Primeira República, na fase do período militar e também na fase da redemocratização com a nossa Constituição de 1998, porque essas fases impactaram a forma da administração pública brasileira. Então, gente, é isso. Muito obrigada a quem assistiu. Aguardem os próximos vídeos. Nesse momento eu vou focar mais para aulas voltadas para noções de administração para concursos públicos, porque é uma matéria bem bacaninha e sempre tá caindo muito para concursos de nível médio, então assim eu vou poder atingir muitas pessoas. E também essas aulas são uma forma de revisão para mim, para os concursos públicos da vida aí, porque como muitos de vocês, eu estou no momento concurseiro da minha vida, prestando vários concursos para poder servir a sociedade e ter um emprego bacana, né? Um emprego bacana que poderá me dar uma estabilidade financeira para poder planejar as coisas e crescer na vida. Então é isso, gente. Muito obrigada. Olha, não desistam de estudar nesse momento de concursos suspensos por conta da pandemia. Realmente as coisas não estão fáceis para todo mundo. Tem muita gente que está passando por muita dificuldade e não tem acesso a bons materiais públicos, bons materiais assim para concurso público, assim, não pode pagar cursinho, não pode pagar videoaula, não tem acesso a livros atualizados, mas para essas pessoas, eu peço a vocês, gente, que por mais que as condições estejam difíceis, vocês precisam fazer o melhor com os materiais que vocês têm na sua mão, porque as condições raramente vão ser perfeitas, mas a gente tem que usar a nossa iniciativa para poder conseguir as coisas e extrair o melhor de todas as situações, tá bom? Então, façam o melhor com os materiais que vocês têm à mão. Não só com os materiais voltados para estudos e para concursos públicos, mas procurem tirar o melhor de todas as fases das suas vidas, de toda a fase boa, de toda a alegria que você passou na sua vida, você tira o melhor, mas também de todos os problemas, de toda a dor que você passou na sua vida. Porque nessas fases de problemas e dor, a gente costuma crescer e aprender muito. Então, gente, eu espero que vocês não desistam. Não desistam dos seus sonhos. E continue estudando, porque uma hora isso vai dar frutos. Tenham fé, uma hora isso vai dar frutos. Porque mais dói você
mais dói você ter aquela dúvida de não saber se poderia ter dado certo do que ter aquela dor por você ter fracassado em algo que você tentou. Pelo menos você tentou. Então tenta, gente, porque de tanto tentar, de tanto tentar, de tanto tentar, de tanto atirar flecha, uma hora você fica bom de mira e acerta o alvo, né? Falou, gente? Então é isso, recadinho. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem e me ajudem aqui nas aulas, que eu vou continuar dando aulas e gravando os meus resumos e os meus estudos, para tentando ajudar vocês também, né? E, e é uma forma bacana porque eu sei que eu não tô sozinha estudando para concurso público. Então, curtam, comentem, acho que eu já falei isso. Boa noite, bom dia, boa tarde. Então, fiquem com Deus. Tchau!